Durante todo o governo Bolsonaro, denunciamos que os combustíveis estavam caros e o principal culpado era o PPI. O PPI acabou. E agora? Qual o motivo para essa alta dos combustíveis? Antes de responder, é importante destacar que em todo o ano de 2024 a Petrobras realizou apenas um reajuste nos preços dos combustíveis, em 8 de julho. Desde então, os aumentos têm sido promovidos exclusivamente pelas refinarias privadas. E isso precisa ficar claro para a nossa audiência, pois já refuta o argumento de que a Petrobras continua seguindo o preço de paridade de importação, o que não é verdade. Isso não significa, porém, que a cotação do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional não continue influenciando o preço dos combustíveis. Afinal, ainda importamos uma parte de combustíveis refinados e, ao contrário dos primeiros governos Lula e Dilma, o mercado das importadoras de combustíveis se fortaleceu muito nos governos Bolsonaro e Temer, fruto do entreguismo desses dois lesa-pátrias. Ou seja, embora a Petrobras não baseie mais seus preços unicamente nesses indicadores, eles ainda influenciam a composição final. Além disso, um fator que também impacta nos preços dos combustíveis é o aumento do ICMS pelos governos estaduais. Vejam, não vamos cair nesse papo liberal de que impostos não servem para nada. O ICMS é uma das principais fontes de arrecadação dos estados. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, é capaz de bancar toda a folha da segurança pública. E é óbvio que o aumento dessa alíquota influencia o preço final. O presidente Lula tem razão em pontuar isso, são argumentos reais e, de fato, o governo federal e a Petrobras não têm interferência nesse assunto. Também é verdade que precisamos ter uma conversa séria sobre o papel que realmente cabe à Petrobras para avançar nesse tema. Há dois pontos cruciais: a recuperação das refinarias que foram privatizadas nos governos anteriores, como a REMAN em Manaus e a RELAM na Bahia, e o retorno ao setor de distribuição, com a retomada da BR Distribuidora e da Liquigás. A venda das refinarias fez com que o Brasil continuasse dependente da importação de 20 a 30% dos conteúdos refinados, o que eleva os custos internos. Isso já mencionei anteriormente, são produtos cotados em dólar. Retomar o controle do refino é um passo fundamental para que o Brasil alcance, enfim, a autossuficiência em derivados, sem depender da importação direta de combustíveis refinados. Além disso, a ausência da Petrobras no setor de distribuição criou distorções significativas no mercado. Muitas pessoas ainda acreditam, por conta das logomarcas da BR Distribuidora nos postos de combustíveis, que esses postos ainda pertencem à Petrobras. O que também precisa ficar claro, eles não pertencem mais à Petrobras. Eles foram privatizados desde 2019 no governo Bolsonaro. Vale lembrar que a Petrobras atuava como uma espécie de âncora nos preços no mercado de combustíveis e gás. Era ela quem garantia o menor preço possível, delimitando uma margem de lucro e obrigando as outras empresas a seguirem essa margem, criando uma concorrência real. O que temos hoje é um oligopólio privado, que mantém as margens de lucro muito superiores às praticadas quando a Petrobras ainda operava no setor. Para se ter uma ideia, o custo da distribuição no botijão de gás é quase 50% do valor final. O ponto central que precisa ser discutido é que a Petrobras deve voltar a ser uma empresa integrada de petróleo, do poço ao posto. O domínio de toda a cadeia produtiva fortalece a estatal, principalmente em tempos de crise, garantindo um maior controle sobre os preços e o abastecimento nacional. É fundamental agir imediatamente para reverter esses dois processos: a privatização das refinarias e a retirada da Petrobras do setor de distribuição, além de fortalecer a estatal como uma empresa integrada, capaz de atuar de forma soberana e estratégica para o país. Retomar a distribuição da Petrobras é uma reparação que nós devemos fazer em relação a todas as privatizações que foram feitas, principalmente no setor de distribuição em nosso país. Essa é uma discussão difícil, mas ela é muito necessária. E é exatamente isso que nós, do Sindipetro Espírito Santo, e os demais petroleiros ligados à Federação Única dos Petroleiros, estamos pautando.